Na nossa segunda parte da nossa aula, nesse segundo vídeo, a gente vai ver finalmente os autômatos finitos. Inicialmente eu vou passar um exemplo para vocês sobre o funcionamento de uma porta em uma loja de departamentos, para vocês entenderem um pouco o funcionamento de um autômato e como ele é representado costumeiramente. Inicialmente, pense no seguinte: eu tenho uma porta com alguns sensores, dois sensores de presença na frente e atrás da porta. Eu tenho um sensor aqui front e um sensor aqui chamado rear. E um controlador responsável por enviar comandos aos motores da porta. Então eu tenho um controlador que recebe as informações dos sensores e com base nessas informações de front e rear, ele toma alguma decisão enviando um comando para os motores para mudar a posição da porta. Aqui simplificado, eu tenho só dois estados, eu tenho o aberto e fechado. Esqueça momentaneamente do abrindo e fechando. Não, eu estou preocupado só com os dois estados de porta fechada e porta aberta. Então, como eu falei, eu tenho algumas informações dos sensores que eu posso obter e algumas configurações desses sensores, que são: eu tenho uma pessoa na frente, então front está ativo, eu tenho uma pessoa atrás, uma pessoa na frente e uma atrás ao mesmo tempo, eu tenho ninguém em nenhum dos sensores. E a partir daí eu posso tomar algumas decisões com base em alguns requisitos e dizer as transições, dizer as mudanças desses estados com base nessas informações dos meus sensores. A porta deve abrir quando tiver alguém na frente querendo entrar, mas tem alguns requisitos também, alguns detalhes, como por exemplo, para ter certeza que a porta não vai nem abrir e nem fechar com uma pessoa atrás da porta para evitar acidentes, então a gente vai fazer a programação de forma que só pode haver mudança de estado quando não houver uma pessoa atrás da porta. Se não há ninguém atrás da porta, então eu posso finalmente abrir a porta para não machucar a pessoa, por questão de segurança. E é importante perceber que essas mudanças que podem acontecer só dependem do estado atual da porta e do momento em que eu quero fazer essa transição e do momento que eu estou lendo. Então, só vai depender do sinal de entrada e do estado atual da porta. Eu não me importo com as informações passadas da porta, eu não me importo com o que aconteceu anteriormente. Não, eu só me preocupo com o estado que ela está atual e o sinal de entrada que eu recebi. Então, como eu estava falando, as possibilidades, só para relembrar, é uma pessoa na frente e ninguém atrás. Então, front ativa e 0 no rear. Front ativa e rear ativo, 1 e 1. Eu tenho front 0, ou seja, não tem ninguém na frente e só uma pessoa atrás. E tenho a situação do 0, 0, que é ninguém atrás e ninguém da frente. E os estados são aberto e fechado. Então, com base nessas informações, eu posso montar uma tabela de transições de estados para fazer a mudança da minha porta, para fazer a configuração da minha porta com base no estado atual e nas informações recebidas. Por exemplo, aqui eu vou fazer só a leitura de um estado, que é: eu estou no estado fechado e recebo a informação de frente, apenas frente. Então, se apenas frente, então eu vou para aberto. Se eu estou em aberto e recebo frente, eu permaneço em aberto. Se eu estou em aberto e vou para, sei lá, e vejo que ambos, eu também permaneço em aberto. É aquele caso, eu tenho que esperar a pessoa passar por completo até meu sensor não detectar nada. Quando meu sensor traseiro não detectar nenhum, eu posso finalmente fechar a porta ou, se necessário, abrir a porta. Dado o estado inicial do controlador, essa setinha, essa setinha que vem do nada, ela representa o estado inicial do meu controlador. É basicamente como funciona assim que eu ligo o meu sistema. Perceba que todas as setas estão conectadas no estado, vindo de um estado, indo para outro. Apenas essa seta, ela não está vindo de nenhum estado. Essa seta indica o estado inicial do meu sistema. Então é onde vai começar, onde eu vou ligar a minha máquina propriamente. E dado esse estado inicial e uma sequência de sinais,
eu posso finalmente decidir onde o meu sensor, onde a minha porta vai estar no final dessa sequência de sinais. Por exemplo, para a série front, rear, none, front, both, rear e none, para essa sequência eu tenho a seguinte série de estados. Eu tenho closed no estado inicial, recebo o sensor de frente, de front, vou para open, recebo rear, permaneço em open, tem alguém atrás, recebo none, ou seja, não tem mais ninguém nem na frente nem atrás, eu posso finalmente fechar a porta. Front, estou em closed, recebo front, vou para open, estou em open, recebo both, permaneço em open, estou em open, recebo rear, vou para open, ou seja, permaneço em open. Perceba que no diagrama de estados e também na tabela de transição estão representando basicamente a mesma coisa, só que esse aqui é mais visual, é mais fácil de a gente ver e entender. E none, quando eu recebo none, estou em open, finalmente eu vou para fechado. Então, dado uma sequência de estados, dado uma sequência de sinais de entrada, eu tenho como calcular exatamente a posição onde a minha porta, o meu estado, o meu controlador vai estar. Neste caso, dado essa sequência, dada essa série de informações, eu consigo calcular que ele vai finalizar em closed. Esse exemplo ele é bastante útil como representação de um computador simples. Dá para entender como é que ele funciona e dá para entender basicamente onde, como cada coisa funciona e como cada estado só depende dele mesmo e do sinal que chega nele para fazer a mudança, para fazer essa transição. É bem interessante essas representações porque ela permite entender o funcionamento do sistema com base na tabela de transições e no diagrama de estados propriamente. O nosso controlador particular ele necessita de um único bit para representar os nossos estados. Eu tenho que o estado aberto pode ser 0 e o estado final, o estado aberto, pode ser 1. E o próximo estado desse computador ele só depende do estado imediatamente anterior e do sinal que está sendo lido naquele momento, o sinal que está sendo recebido naquele momento. E não precisamos olhar para os estados passados, os estados mais antigos, ou sinais lidos anteriormente. Ou seja, dado que eu estou num estado, eu não preciso saber a história dele, o comportamento anterior dele, para saber para que estado eu vou quando eu recebo uma determinada entrada. Não, eu não tenho que me preocupar com isso. O que eu tenho que me preocupar é o estado que eu estou e o sinal que eu estou recebendo. A partir daí eu posso fazer a mudança para o estado que eu quero a partir desse sinal recebido e do estado que eu estou. Um outro exemplo simples que funciona dessa mesma forma são os elevadores. Elevadores não tem que se preocupar onde eles estavam, onde eles estavam meia hora atrás, onde eles estavam 40 minutos atrás. Não. Quando eu aperto o botão, ele tem que vir para o meu andar, independente do andar que ele esteja. Agora que a gente viu esse diagrama inicial, eu vou formalizar o autômatos finitos. Aqui, nesse exemplo, eu estou mostrando um autômato simples com 3 estados. O que é um estado? Um estado, ele basicamente, ele serve como para carregar as informações pertinentes e coerentes necessárias a cada ponto da leitura da cadeia. Então, são informações que eu permaneço, são informações que eu tenho, que eu armazeno no meu sistema, sabendo as informações das cadeias anteriores. A segunda informação necessária que tem nesse diagrama são as transições, os símbolos e as transições. Primeiro eu vou falar do símbolo, que é o mais importante, que é o que denota a transição. É ele que rotula essa aresta que faz com que o sistema tenha um comportamento e passe a ter um outro comportamento. Então, por exemplo, se eu estou em Q1 e leio o símbolo 0, a cadeia, o alfabeto, o símbolo do alfabeto 0, então eu permaneço em Q1. Quando eu leio o valor 1, o símbolo 1, eu vou para Q2. Mas o estado Q2 ele tem um detalhe, que ele é duplo. Esse círculo duplo representa um estado de aceitação. Quando eu estou lendo uma cadeia, quando eu faço a leitura de passo a passo da cadeia,
Eu leio símbolo por símbolo da cadeia e vou fazendo as transições. Quando eu chego no último dígito, no último símbolo, eu verifico em que estado eu estou. Se eu estiver nesse estado de aceitação, a minha cadeia é aceita e ela é processada pelo meu autômato. Ela pode ser trabalhada, ela é entendida pelo autômato propriamente. Isso é extremamente importante quando a gente está fazendo em linguagem de programação, por exemplo. Linguagem de programação, ele tem uma cadeia de caracteres que eles são próprios. Então, ele só pode ser entendido se depois de terminada toda a leitura daquele símbolo, toda a leitura daquelas cadeias, eu termino nesse estado de aceitação. E outra informação importante, como eu já adiantei para vocês, é essa seta que vem do vazio, que é o estado, que denota o estado inicial do meu sistema. É onde o sistema vai começar assim que eu ligo ele, assim que eu começo a trabalhar com a cadeia. Se eu tenho uma cadeia de dados, eu vou começar a trabalhar com ela a partir do estado inicial e vou fazendo as transições a partir de cada símbolo lido pela minha cadeia e pelo meu autômato. Mas essa ainda não é a definição formal do autômato. Lá no livro de Zipzer, ele define o autômato, como é definido na literatura, através de uma quintupla, que representa autômatos finitos são Q, sigma, delta, Q0 e F. E o que são essa quintupla? O primeiro, Q, ele representa um conjunto finito chamado de estados do meu sistema. Daqui a pouco a gente faz o exemplo para representar esse autômato M1 na forma formal. Então eu não vou adiantar ainda não. Q0 representa o conjunto finito de estados. Sigma representa o conjunto finito denominado de alfabeto, são a lista de símbolos que o meu autômato está trabalhando, que o meu autômato trabalha. Delta representa a função de transição, normalmente representada na forma de tabelas. Q0 é o estado inicial do meu sistema. F é o conjunto de estados de aceitação. Então, como eu estava falando que a gente ia ver para o autômato M1, vamos ver como é que se comporta e como é a definição formal do nosso autômato finito M1. Para esse autômato, o que a gente tem? A gente tem que Q é a lista de estados, então Q, a lista de estados são Q1, esse estado, Q2, esse outro estado, e Q3 são os rótulos dos meus estados. O 2, que é o nosso sigma, que é o nosso alfabeto utilizado. Nesse caso é o alfabeto binário, 0 e 1. O 3, delta, que representa a função de transição, são as transições dos meus estados. Perceba, se eu estou em Q1 e leio 0, eu permaneço em Q1, perfeito. Se eu estou em Q1 e leio 1, eu vou para Q2, exatamente, ó, Q1, leio 1, vou para Q2. Se eu estou em Q2, leio 0, vou para Q3 e assim sucessivamente. 4 representa o nosso estado inicial, que no nosso caso aqui é o Q1, é de onde recebe essa seta que vem do nada. E o 5 é o nosso conjunto de estados de aceitação. No nosso caso aqui é apenas Q2. Perceba, eu estou falando que é um conjunto de estados de aceitação. O que quer dizer que em autômatos mais complexos eu posso ter mais de um estado de aceitação. Então a representação formal correta do nosso autômato é dado da seguinte forma: o quinto. F igual a abre chaves e o conjunto de estados de aceitação fecha chaves. Nesse caso, apenas Q2. Agora que sabemos a definição formal de um autômato e sabemos como representá-lo, cabe a nós saber como é feito o processamento sobre determinadas cadeias em um autômato finito. Então vamos lá. Pense o seguinte, pense que nós temos esse autômato M1 como exemplo e como será o processamento da cadeia 1001110 para esse autômato. Vamos lá. Inicialmente, eu começo sempre do estado inicial, então eu começo do Q1 antes de ler qualquer símbolo da cadeia. Eu já começo no estado
Q1. Depois disso, leio o primeiro símbolo e ando pela transição onde o primeiro símbolo está representado. Ou seja, se eu estou em Q1, leio o símbolo 1, eu vou para Q2. Depois disso, leio o segundo ciclo, estou em Q2, vou ler o valor 0, então eu volto para Q1. Novamente, para o terceiro, leio o valor 0, permaneço em Q1, vou ler o valor 1, passo pela transição que tem o símbolo correspondente, símbolo 1, então estou em Q1, vou para Q2. Em Q2, vou ler o símbolo 1, então vou para Q3. E em Q3, leio o último símbolo, o símbolo 0, vou para Q2. E como acabou minha cadeia, acabou a leitura e o processamento do meu autômato. Como o meu processamento acabou em Q2, que é um estado de aceitação, pela cadeia ter finalizado em um estado de aceitação, a cadeia é aceita. Então, vamos formalizar esse conhecimento que eu representei para vocês. Basicamente, o processamento começa do estado inicial do autômato, como a gente viu aqui. Eu começo do estado Q1, antes mesmo de ter lido qualquer símbolo. Depois, vou lendo os símbolos da cadeia, entrada por entrada, símbolo por símbolo. Eu leio o primeiro símbolo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e assim sucessivamente até o último símbolo da minha cadeia. E vou fazendo as transições conforme a leitura de cada símbolo e conforme cada estado. Estou no estado tal, leio o símbolo tal, faço a transição necessária por ter lido aquele símbolo. Estou no estado, por exemplo, Q1, li o símbolo 1, vou para Q2. Estou no estado Q2, li o símbolo 0, volto para Q1 e assim sucessivamente até acabar todos os símbolos da minha cadeia. Quando o autômato lê o último símbolo, o autômato para e produz a saída. Se parar em um estado de aceitação, a gente diz que a cadeia é aceita pelo autômato. Se parar em um estado que não é de aceitação, dizemos que a cadeia é rejeitada. Então, se ele parasse, por exemplo, em Q1 ou Q3, nesse autômato M1, nós diríamos que a cadeia seria rejeitada. A linguagem reconhecida é basicamente o conjunto de todas as cadeias em que o autômato reconhece, ou seja, que ele aceita. Se o autômato M ele não aceita nenhuma cadeia, a gente costuma dizer que ele aceita a linguagem vazia. Então vamos para um outro exemplo para vocês aprenderem como é feita a interpretação da linguagem reconhecida por um autômato. Aqui a gente tem o autômato M2 representado pelo diagrama de estados e a tabela de transição, aí vocês conseguem reconhecer, esse é o diagrama de estados e essa é a tabela de transição, e também a definição formal dela. Quais são os 5 elementos da definição formal? Responderam? Então vamos lá. O primeiro elemento da definição formal são a lista de estados, o conjunto de estados do meu sistema, Q1 e Q2 nesse caso. Depois eu tenho a lista de símbolos ou alfabeto que o autômato reconhece, 0 e 1. Depois eu tenho a função de transição, produto cartesiano das minhas funções, que resulta na minha tabela de transição dos meus estados. Q1, que é o estado inicial, o quarto elemento, e o quinto elemento, por fim, é o conjunto de aceitação do meu autômato. Neste caso, o conjunto de aceitação é apenas o estado Q2. Então a tabelinha aqui vocês conseguem interpretar muito fácil o que eu tenho. Se eu leio o valor 0 e estou no estado Q1, eu permaneço em Q1. Se eu estou no estado Q2 e leio 0, eu vou para Q1. Se eu estou Q1, leio o símbolo 1, vou para Q2. E se eu estou em Q2 e leio o símbolo 1, eu permaneço em Q2. Essa tabelinha de transição é muito fácil, vocês conseguem interpretar também bem tranquilo. Agora, a gente tem que saber qual a linguagem reconhecida por esse autômato. Vocês conseguem me dizer? Para fazer isso, é bom ter noção de alguns testes que vocês devem fazer para saber se determinadas cadeias são aceitas ou rejeitadas por esse autômato. Então, por exemplo, a cadeia 01011, ela é aceita ou rejeitada por o autômato?
vamos lá fazer a interpretação dela. Se eu tenho Q1, leio o valor 0, vou para Q1. Se eu estou em Q1, leio o valor 1, eu vou para Q2. Se eu estou em Q2 e leio o valor 0, eu volto para Q1. Se eu estou em Q1 e leio o valor 1, eu vou para o Q2. E se eu estou em Q2 e leio 1, eu permaneço em Q2. Como Q2 é um estado de aceitação, lá pela definição formal que vocês viram, então o autômato reconhece essa cadeia. Em seguida, vamos testar uma outra cadeia, que é a cadeia 00110. Essa cadeia aqui, será que ela é aceita ou rejeitada pelo autômato? Aqui eu já estou dando a resposta, mas vocês olham com mais calma e verificam se ela é aceita ou rejeitada. Conseguiram visualizar? Por que ela é rejeitada? E por que essa é aceita? Talvez não fique tão óbvio com apenas dois casos. Então, a primeira coisa quando a gente quer reconhecer qual linguagem é reconhecida pelo autômato é testar várias cadeias presentes naquele alfabeto. Então, se eu estou trabalhando em um alfabeto binário, as cadeias podem ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. Testem várias cadeias. Depois de testar várias cadeias, tenta interpretar qual é a ligação entre as cadeias que foram aceitas e as cadeias que foram rejeitadas. Vocês conseguem perceber? Como eu falei, a dica que eu dou para vocês é dar uma pausa nesse vídeo para testar essas várias cadeias e tentar interpretar quando eu estou no estado inicial, quando eu estou no estado Q1 e quando eu vou para o Q2, e quando eu permaneço em Q2 e quando eu volto para Q1. Eu sei que são várias perguntas, mas se vocês formularem direitinho, vocês conseguem interpretar qual é a linguagem reconhecida por esse autômato. Então pausem o vídeo, façam um teste para tentar descobrir que linguagem é reconhecida por o autômato M2. Pausaram? A linguagem reconhecida são cadeias binárias que terminam em 1. Todas as cadeias que terminam em 1 vão finalizar em Q2. Quando eu faço a leitura de qualquer valor 0, eu volto para Q1 e permaneço em Q1. Então essa linguagem reconhecida pelo autômato M2, ela é uma string binária que termina no símbolo 1. E aí, tinham feito esse reconhecimento? Essa é a definição formal, é como a gente escreve a linguagem. A gente ainda pode adaptar o autômato M2 para reconhecer uma outra linguagem. A gente já viu esse autômato M2, esse autômato aqui, que ela reconhece todas as cadeias que terminam em 1. Aqui está menos, gente, mas aqui é um igual, tá? Que linguagem esse autômato M3 aqui embaixo ele vai reconhecer? Perceba que eu só mudei o estado de aceitação, que era Q2, e passei para Q1. Vocês sabem me dizer? O autômato M3 ele vai reconhecer cadeias que terminam em 0, como vocês provavelmente já interpretaram, e a cadeia vazia. Sempre que meu estado inicial for um estado de aceitação, eu tenho que a cadeia vazia também é reconhecida por esse autômato. Neste caso de M2, a cadeia vazia ela não é aceita por autômato. Apenas o estado M3, por o estado inicial ser um estado de aceitação, ela é reconhecida pelo autômato. A cadeia vazia é reconhecida pelo autômato. Existem duas formas de se escrever, que é LM3 igual a W, tal que W é uma cadeia vazia, epsilon, ou termina em 0. Ou ainda, epsilon união W termina em 0. Ou ainda, a lista de todas as cadeias do alfabeto, sigma estrela, menos a linguagem interpretada pelo meu M2, que é esse autômato aqui. Agora a gente tem o autômato M4. Quais são as linguagens reconhecidas? Qual é a linguagem reconhecida por autômato M4? Quais são as cadeias reconhecidas por M4? Vocês conseguem me dizer? Pausem o vídeo antes de passar. Tentem várias cadeias. Tentem cadeias começando com A, começando com B. Veja quando é que vão para o ramo da direita, quando vão para o ramo da esquerda e qual é a interpretação que vocês podem tirar daí. E aí, pausaram? Conseguiram?
Se vocês repararem, eu só vou para o ramo da esquerda quando eu começo por A e vou para o ramo da direita quando eu começo por B. Quando eu tenho a leitura de vários símbolos A's, eu permaneço na cadeia de citação Q1 quando eu leio o primeiro dígito, o primeiro símbolo sendo A. Quando o primeiro símbolo é B, eu vou para R1 e permaneço em R1 enquanto estou lendo o símbolo B. E fico nesse loop até ler um valor A. Quando eu leio um valor de A, eu vou para o R2 e quando eu leio um valor de B aqui em Q1, eu vou para Q2. E volto somente para o estado de aceitação quando leio novamente o símbolo A ou B, dependendo de qual ramo eu for. Ou seja, qual é a linguagem reconhecida? Cadeias que começam e terminam pelo mesmo símbolo. Se começar por A, eu permaneço em Q1 enquanto estou lendo A. Se eu leio um B, eu saio do estado de aceitação, vou para o estado Q2 e só volto para A quando leio outro A e é o último símbolo. Se não for o último símbolo, eu continuo lendo até finalizar minha cadeia. A mesma coisa acontece do ramo direito para o caso de ler o primeiro símbolo B. Deu para interpretar? Deu para entender? Então vamos lá para como é que se projeta esses autômatos. A gente já estudou tudo sobre eles e agora falta só estudar como projetar. Cadeias de entrada, geralmente, elas não têm tamanho específico. Eu faço leitura símbolo por símbolo, então eu tenho que as cadeias elas podem ser arbitrariamente muito grandes. E toda informação relevante, então, sobre a cadeia, ela tem que estar guardada nos estados. Todas as informações que eu considerar importantes, relevantes para a computação, eu tenho que guardar nos meus estados, visto que eu só posso ler um símbolo por vez. A transição se dá a partir do estado atual para o próximo e do próximo símbolo da cadeia a ser lido. Você recebe um símbolo por vez e não pode reler os símbolos previamente lidos. Então, eu vou computando sempre no sentido da esquerda para a direita e faço essas leituras símbolo a símbolo, indo variando de transição a transição por estado. E você nunca sabe quando a cadeia vai acabar. Eu vou lendo símbolo por símbolo, eu não leio nem quando começa, nem quando termina. Eu vou lendo símbolo por símbolo até finalizar a leitura da minha cadeia, como eu já falei. Então, para fazer o projeto desses autômatos, o que é que vocês têm que fazer? É pensar nos estados necessários e seus significados para guardar as informações concorrentes a cada passo. Quais informações são relevantes para aquele passo? Quais informações são importantes para o reconhecimento da linguagem que vocês querem fazer? Quais informações eu tenho que guardar quando eu leio um símbolo? É isso que vocês precisam pensar quando estão projetando autômatos finitos. Você pode definir os estados um de cada vez ou todos os estados ao mesmo tempo. Depende da utilização que vocês vão dar para a linguagem, depende da utilização que vocês vão dar para o autômato. Normalmente não tem uma regra específica de como projetá-lo. Vocês projetam a partir do feeling, de como vocês acharem melhor para cada autômato. Autômatos normalmente muito complexos, eu geralmente vou fazendo por estado. Mas, se vocês preferirem, podem colocar todos os estados e depois só ligarem as transições. Desculpa. Utilize sempre uma ou mais cadeias da linguagem como exemplo e simule o comportamento do autômato, para testar se o autômato que vocês projetaram estão funcionando, sim ou não, do jeito que vocês queriam. Façam testes tanto com cadeias que são aceitas pelos autômatos, quanto cadeias que são rejeitadas pelo autômato que você projetou. E faça os ajustes necessários depois desses testes para que haja um reconhecimento da linguagem desejada. Eu vou passar um exercício para vocês, então comecem a praticar como projetar esses autômatos. Então, primeiramente, considere todos os casos abaixo o alfabeto binário 0 e 1. Então, faça o seguinte: projetem autômatos finitos para cadeias de comprimento ímpar. Cadeias contendo um número ímpar de uns, cadeias começando com 0, cadeias contendo a subcadeia 0, 1, 0, e cadeias que não tenham contém a subcadeia 0, 1, 0, cadeias que começam e terminam com 0, cadeias contendo um número par de zeros e o número ímpar de uns, e cadeias que aceitem e autômato que aceite todas as cadeias do nosso alfabeto e também que não reconheça nenhuma cadeia.
um exercício aí para vocês praticarem, para vocês não sentirem saudade de mim. Então, tentem fazer todos os exercícios, que se vocês tiverem dúvida, depois eu tiro a dúvida com vocês. Eu vou colocar um outro vídeo em anexo a esse, um vídeo 3, projetando alguns desses exercícios para vocês guardarem, para vocês praticarem a partir daí, tá certo? Então, mão na massa. Qualquer dúvida, comentário e sugestão, vocês podem me enviar um e-mail ou mandar uma mensagem no WhatsApp que eu já disponibilizei para vocês. Novamente, obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. E não esqueçam de assistir e praticar com o vídeo que eu vou postar extra, correspondendo a alguns exercícios desses autômatos, tá? Então, até a próxima aula.